Jesus é Rei, Rei dos reis, meu Redentor, Rei de amor, reconciliou-nos com Deus, Rei da paz, formou um povo santo, novo Israel. Jesus é Rei, Rei dos reis. Olá, eu sou o presbítero Equias Velasco. Mais uma vez nós estamos aqui para tratar dos temas relacionados ao Credo Apostólico. Desta vez nós vamos conversar a respeito da afirmação "Creio no Espírito Santo". O que nós conhecemos sobre o Espírito Santo? A Bíblia fala muito a respeito do Messias, a respeito de Jesus, coisas a respeito dele. E também muitas ações que Jesus realizou. Com relação ao Espírito Santo, a Bíblia não costuma falar a respeito do Espírito Santo. O que nós sabemos do Espírito Santo são coisas que ele faz ao longo da história. Tanto no Velho Testamento quanto no Novo Testamento, nós vemos o Espírito Santo agindo em diversos momentos. Mas não há uma conceituação sistemática na Bíblia a respeito do Espírito Santo. Para conhecê-lo, portanto, nós precisamos conhecer a Bíblia. Como há hoje uma tendência de as pessoas deixarem de ler a Bíblia, deixarem de conhecer essas revelações escritas, há também uma tendência paralela de aumentarem as especulações a respeito daquilo que não se conhece. E por isso, de um tempo para cá, vamos dizer, principalmente 150, 100 anos para cá, muito tem sido falado a respeito do Espírito Santo que não está na Bíblia. Há invencionices que têm deturpado o conceito bíblico do Espírito Santo. Isso tem se infiltrado na igreja, tem causado uma série de confusões e, consequentemente, muitas pessoas têm agido conforme esses conceitos deturpados e promovido uma série de problemas dentro da igreja, entendendo aqui problemas como deturpações da verdade. Muito bem, algo que nós precisamos dizer de cara: nós não podemos manipular o Espírito Santo. O Espírito Santo não é uma coisa que nós vamos lá e adquirimos e usamos ao nosso bel prazer. Isso precisa ser muito enfatizado, porque o Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade. Ele é o próprio Deus. E nós não podemos assumir essa postura como se nós fôssemos superiores a ele. Ao contrário, nós é que precisamos nos submeter ao Espírito Santo. Ele é aquela pessoa que conduz a Igreja de Cristo, que revela, esclarece, ilumina, abre os nossos olhos espirituais para a verdade bíblica, para o que Deus tem para nos revelar, e age através de nós e em nós. É preciso, portanto, que nós conheçamos muito bem, nós compreendamos muito bem como é a operação do Espírito Santo. Para isso, nós sempre costumamos pedir que ele nos ilumine. Ao início de todo o estudo bíblico, de toda a meditação, de toda a devocional, é sempre importante invocar a iluminação do Espírito Santo para que ele nos conduza. Afinal das contas, ele quer nos conduzir, ele deseja nos ensinar, ele quer nos dar sabedoria, basta que nós peçamos. Muito bem, com relação à atuação do Espírito Santo, há algumas coisas que são muito importantes. Onde e quando se dá a salvação? Como nós já sabemos e já dissemos anteriormente, a salvação é uma iniciativa da própria Trindade. Deus Pai escolhe, Deus Filho salva, Deus Espírito Santo aplica essa salvação em nós. Isso se dá em dois pontos de vista. Do ponto de vista cronológico, Deus escolhe primeiro, Jesus vem e entra na nossa história, e atua, é o que nós nos referimos como a missão de Jesus aqui. Ele derrama seu sangue e morre, ressuscita e ascende aos céus.
e no nosso futuro nós seremos um dia ressuscitados e reunidos com Ele. Enquanto isso, o Espírito está conosco, o nosso paráclito, o nosso condutor, nosso ensinador. Do ponto de vista da eternidade, isso acontece assim, de modo que o mal já está condenado, e tanto Satanás quanto os demais anjos maus, eles têm consciência de que são derrotados. Mas, enquanto, do nosso ponto de vista cronológico, isso não acontece de modo definitivo, ele procura sempre nos tirar do caminho da salvação. Muito bem, considerando uma sequência cronológica, digamos assim, o Espírito Santo opera na nossa regeneração. Tá? Ele atua naquela ação divina de mudar o nosso caminho e o nosso destino. Ele nos faz nascer novamente. Tá? Essa implantação, como diz a nossa revista, essa implantação da nova vida é efetuada no inconsciente, na raiz profunda da nossa personalidade, de maneira que toda a nossa vida consciente é atingida e modificada. O Espírito Santo opera na conversão. Nós estamos indo num caminho e ele muda a nossa mente, muda o nosso desejo e faz nos tornar por esse caminho. Ele muda a nossa direção. Nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, e Deus, na sua infinita graça e misericórdia, abre os nossos olhos através do Espírito Santo, e de modo que nós enxerguemos a importância de seguir a Cristo. O Espírito Santo opera também na união com Cristo. É somente pela ação do Espírito Santo que isso acontece. Ele nos une a Cristo e também ao seu corpo, que é a igreja. Ele opera na justificação. Ele nos conduz a Deus e diz, olha, aqui está o João, a Maria, o Pedro, o Aquias, que antes não queriam a salvação, não estavam sequer aptos a isso, porque o pecado os separava de Deus, e aqui está o sangue do Cordeiro que os limpou totalmente. Esse aqui é um justificado. A Trindade muda o nosso status, a nossa condição de eternos devedores para eternos salvos, pela graça de Jesus. O Espírito Santo opera também na santificação. Quando nós entregamos a nossa vida a Jesus e passamos a andar no caminho de Deus, nós iniciamos um processo que é mediado, que é conduzido, no qual nós devemos buscar a orientação do próprio Espírito Santo. Esse processo é aquele de nós nos desvencilharmos de todo o peso do pecado, de todos os costumes ruins, de toda a nossa tendência maligna, para sermos apresentados por Ele mesmo ao próprio Deus no dia final, quando nós passaremos a viver numa dimensão diferente que nós teologicamente chamamos de glorificação. Nós viveremos na glória. Até irmos para a glória, estamos num processo contínuo de santificação, de modo que o apóstolo Paulo fala, né? Já não sou mais eu quem vive, mas Cristo vive em mim. É esse despojar-se do velho homem, algo que não pode ser feito pelas nossas próprias forças. Nós dependemos do Espírito Santo, portanto, é alguém que nos conduz no caminho santo. E nós podemos ter a certeza que não seremos retirados, nós não vamos perder essa condição, esse privilégio de andar nos caminhos de Deus, porque o próprio Espírito Santo nos sela. Ele é o selo de Deus em nós. É aquele selo que diz assim, não, esse aqui, por mais fraco que seja, eu vou conduzi-lo em vitória até o final. Aleluia por isso. O Espírito Santo é doador. Como nós dissemos, de nós mesmos nós não temos condições sequer de agradar a Deus, muito menos de trilhar esse caminho e de alcançar a glória. Nós recebemos essas bênçãos, essas graças do próprio Deus. O Espírito Santo é doador.
O Credo de Nicéia e Constantinopla diz o seguinte: creio no Espírito Santo, Senhor, que dá a vida. O Espírito Santo é doador dos dons espirituais. Muitas pessoas buscam dons espalhafatosos, né, que podem gerar para si algum tipo de destaque na comunidade, e por isso buscam aqueles dons que chamam mais atenção. Mas todas as coisas que Deus nos dá, Ele nos dá com um propósito. Se eu sei cuidar de crianças, isso foi me dado por algum motivo. Se eu sei cuidar de um idoso, se eu sei varrer um chão, se eu sei levantar uma parede, ou se eu sei cantar, ou se eu sei pregar, todas as habilidades que Deus nos dá, vêm dele. Não dá para a gente dizer assim, não, esses talentos vieram de mim mesmo, esses outros Deus me deu. Não. Santo Agostinho é muito claro quando diz que todo bem vem de Deus. Todo bem é bem de Deus. Toda a verdade é verdade de Deus. Portanto, todas as coisas que nós temos são doações do Senhor e nós jamais podemos minimizá-las. Não podemos pegar os nossos talentos, quer você chame de habilidades, quer você chame de dons, e enterrá-los como se eles não tivessem valor na obra de Deus. As coisas de Deus são as pessoas. As coisas de Deus é nós nos doarmos para glorificar a Deus acima de tudo e para buscar o bem do próximo. Portanto, todas as coisas que eu sei fazer devem ser utilizadas e são doações do próprio Espírito. Ele nos dá todos esses dons com um fim único, de promover a glória de Deus e o crescimento, a saúde do corpo de Cristo. Tá? Então, não faz sentido eu buscar um único dom do qual eu, me apropriando, me tornarei mais famoso na comunidade. As pessoas vão dizer, esse aqui é aquele que prega maravilhosamente bem, então eu vou buscar todas as formas para ter unicamente esse dom. Não. Todos os dons são proveitosos e nós devemos nos submeter ao Espírito Santo para que Ele nos conceda esses dons. E em 2 Coríntios 12, Paulo diz claramente que o Espírito Santo dá esses dons para a igreja, capacita a igreja com esses dons. Então nós devemos buscar com muito afinco os melhores dons? Sim. Mas quando Paulo fala a respeito dos melhores dons, ele diz, agora eu vou mostrar para vocês um caminho sobremodo excelente. E de que é que ele fala? Fala de falar em línguas? Ele fala de dom de cura? Não. Ele passa a falar sobre o amor. Amor, portanto, é o mais importante dos dons e nós devemos exercê-lo com todo afinco. O Espírito Santo é doador dos frutos. Nós lemos lá em Gálatas a respeito do fruto do Espírito. Nós, estando nele, estando no Espírito, buscando o Espírito, estando nos lugares certos, com as pessoas certas, fazendo as coisas certas, aquilo que Paulo recomenda, se há algum louvor, seja nisso que pensai. Nós podemos estender essa fala de Paulo, estejam nesses lugares, façam essas coisas, porque isso é um ambiente que propicia para nós o crescimento e a frutificação do dom do Espírito. Amor, alegria, paz, longanimidade, ter paciência com as pessoas, ser longânimo com as pessoas, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. E em 2 Pedro nós vemos algo muito importante, que nós devemos associar essas virtudes com a fé, com o domínio próprio, ou seja, quando Paulo sistematiza esses dons, esse fruto do Espírito em Gálatas, ele não está dizendo outra coisa diferente daquela que Pedro fala. Nós devemos compreender que são apenas listas
de alguns aspectos da fé, e quando nós conhecemos todas essas recomendações, nós vamos agregando, né? Conheça esses textos bíblicos e você vai perceber que ser cristão ou fazer a coisa certa diante dos olhos de Deus não é simplesmente vir à igreja e esquentar banco da igreja. Há muitas coisas que precisam ser feitas e fica ressalva: nada nós conseguimos sem o Espírito Santo. E finalizando, como nós dissemos, o Espírito Santo ele tem algumas funções que ele exerce na sua obra. Ele é o Consolador. Quando Jesus ascendeu, quer dizer, quando Jesus subiu aos céus, ele disse: vocês não vão ficar sozinhos. Eu vou enviar o Espírito Santo para vocês. Ele vai conduzir vocês. Ele vai consolar vocês. Ele vai apresentar vocês perante Deus, puros, imaculados, não por seu próprio mérito, mas pelos méritos de Cristo. Como dissemos anteriormente, ele também é o ensinador. Crer no Espírito Santo como educador é essencial para o desenvolvimento correto e seguro da vida cristã. Mas, portanto, diante de tantas coisas que precisamos aprender da fé, precisamos, antes de tudo, ter aquela postura humilde de dizer: Senhor, de mim mesmo eu não consigo. Ou, como dizia Sócrates, né? Só sei que nada sei, eu tenho consciência das minhas limitações. Espírito Santo, ensina-me, portanto, eu preciso disso. E lá em Tiago há uma recomendação muito importante: se alguém precisa de sabedoria, peça porém com fé, né? Deus não lança em rosto, né? Deus deseja nos dar sabedoria, deseja nos ensinar. E no final, ele é orientador, né? Nós precisamos buscar o Senhor antes de qualquer coisa. Também em Tiago é dito, né? Vocês não deviam dizer: não, eu vou para tal cidade, eu vou fazer tal plano, eu vou ganhar dinheiro. Antes de tudo, se Deus quiser, eu vou fazer. Portanto, Senhor, eu preciso fazer um plano, orienta-me. E não fazer o plano e dizer: Deus, está aqui o meu plano. Finalizamos, portanto, essa reflexão convidando você a assistir aos demais vídeos e observar essas recomendações com bastante carinho. Nós estamos seguindo a revista da editora Didaquê, em que cremos. É muito importante que nós conheçamos essas boas edições, essas boas publicações que nos ajudam na fé. Que Deus abençoe a sua família e a sua igreja.